para adorar a Deus. Apesar das coisas terríveis que nós temos visto dentro dessa pequena região que nós moramos, água, água, água e mais água. Por que acontecem tantas coisas no meio da humanidade? Por que acontecem tantas coisas terríveis no nosso meio? O povo sofre, sofre, sofre e sofre. A gente passa aqui nessas ruas, são móveis jogados fora. Meu coração nesta noite está partido. A gente passa nessas ruas, são móveis, são coisas que as pessoas elas deram vida para adquirir. Pessoas sofreram, trabalharam, às vezes deixaram até mesmo de dar algo melhor para os filhos, de comer, para comprar um móvel, para construir uma casa. E a gente vê aí no meio das pistas tantas coisas perdidas, o fogo consumindo. Ontem, quando eu vinha para a igreja, ali na frente onde era a igreja Ponte do Poder, o fogo estava consumindo ali muitos móveis, colchões, armários. Hoje, quando eu e minha esposa vamos aqui em Itacibá, mais uma manifestação, também muitos móveis sendo queimados, ali televisão de 29 polegadas em cima de estante, computador, monitor, impressora. Quantas coisas terríveis nós temos visto nesses últimos dias. Estamos aqui para adorar ao Senhor, para glorificar a Deus. O que é suficiente para as nossas vidas? O que é suficiente para Deus nesta noite? Nós estamos aqui. O que é suficiente eu pregar a palavra de Deus? Eu orar por essas pessoas? O meu coração nesta noite está sofrendo. Agora eu imagino por essas pessoas, irmãos, o sofrimento que elas estão passando hoje, por ter vidas, por ter passado tanto tempo para pagar alguma coisa e hoje perder tudo que adquiriu. Quando eu estava para pagar uma última prestação, ou a penúltima, de um jogo de quarto que eu comprei, eu vi as águas levantar e levar tudo. Uma cama que tinha um pé de 5 centímetros, ela passou até aproximadamente 15 centímetros, depois que inchou com as águas. Agora, o porquê disso? E eu chorava ao Senhor aqui na minha oração, mas no imediato não existe uma resposta concreta, nem para mim, nem para as pessoas que sofreram com tais coisas. E eu sei que essa pergunta está no coração de muitas pessoas dentro do bairro de Nova Brasília, Itanguá, Mata da Praia, Oriente, Itacibá, Vitória, Vila Velha,
existe uma pergunta: por que, Senhor? Por que, irmãos? Por quê? Essa pergunta fala no coração de muitas pessoas. Por quê? Deus sabe de todas as coisas. Aleluia! Deus sabe de tudo. Talvez todas as manifestações que estão fazendo, ou já fizeram ainda, irão fazer, não encontrarão a resposta. Mas ali as pessoas estão expressando os seus sentimentos, o seu sofrimento, no fogo, consumindo. Ali eles estão dizendo: tudo que eu construí está aí. A maneira de dizer, a maneira de se expressar para Deus, ou a maneira de se expressar para as autoridades: eis aí o fruto do meu trabalho. De toda forma, nós agradecemos a Deus por hoje. Aleluia, Deus! Eu fui incumbido na semana passada de pregar a palavra na igreja aqui perto e fui surpreendido. Quando eu cheguei na igreja era um culto de criança, mas eu me alegrei naquele culto, porque o Senhor, Ele usou de uma forma diferente a minha esposa. E Deus tem coisas diferentes para nós a cada dia, para as nossas vidas. Pode sentar aqui, Senhor. Deus tem coisas diferentes para nós, como naquele dia, também na noite de hoje. E eu quero ler na noite de hoje, como já tenho lido, aqui no livro de Jonas, profeta Jonas. Aleluia. Glória a Deus! Livro de Jonas, seu capítulo 2, e no versículo 1, para a glória do Senhor. Irmão, você irmã da jeito? Não? Que muito parecido. Parece? Muito parecido. Eu louvo a Deus pelo que a irmã falou aqui. Eu também estou na forma da palavra que a irmã disse. O Senhor está transformando-nos a cada dia. Diz assim a palavra do Senhor: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas águas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Graças a Ti.
Amado Deus, Pai glorioso, Deus de toda a eternidade, Senhor, aqui estamos na Tua casa, na Tua presença. Senhor, nós já oramos, já glorificamos, já bendizemos. Senhor, nós já colocamos, ó Deus, as nossas orações, os nossos clamores no trono da Tua glória, Senhor. Meu Pai, nós temos visto os sofrimentos das pessoas. Meu Pai, muitos têm perguntado por que tudo isso, Senhor. Mas o Senhor que tem a resposta para nós nesta noite, Senhor. O Senhor é quem fala em nossos corações. É o Senhor quem nos consola. É o Senhor que aviva as nossas vidas, Senhor. Pai, fala conosco. Fala aos nossos corações nesta noite. E dai-nos a tua vitória. No nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Pode se sentar. Nós glorificamos ao Senhor, ao Deus dos exércitos nesta noite. Apesar já depois de tantas coisas, porque nós sabemos que é somente o Senhor quem pode prover para as nossas vidas tudo. É somente Deus quem tudo faz, quem tudo opera, quem tudo realiza. Eu posso correr atrás de tudo. Eu posso buscar resposta em todos os lugares. Eu posso buscar do homem. Eu posso buscar no homem resposta para aquilo que eu quero para a minha vida. Mas eu só vou encontrar uma resposta verdadeira somente quando eu buscar a resposta de Deus. É, Deus, aleluia. Talvez nós até demoramos a encontrar essa resposta, mas é somente Deus que pode nos responder. Eu li aqui uma palavra do profeta Jonas, que está classificado como o profeta menor, por ter profetizado algumas coisas, ou ter profetizado contra Nínive, depois de ter tido medo de profetizar contra esta cidade. Mas quando nós pregamos esta palavra, quando as pessoas pregam esta palavra sobre o profeta Jonas, as pessoas dizem que Jonas teve medo de pregar, que Jonas foi covarde, não quis ir a uma certa cidade do qual Deus mandou ele ir. Mas eu pergunto para a igreja, quem de nós, qual o homem que não tem medo? Qual a mulher que não tem medo diante de algumas situações? Diante de algumas circunstâncias? Quem de nós não tememos quando chegamos diante do gigante? Qual o homem que não teme? Qual o homem que não vê tal coisa e não teme de imediato? Quem somos nós? Estamos aqui nesta terra, estamos aqui neste lugar, não porque somos fortes, nem porque somos os melhores, e ainda expresso eu de muitas das vezes, não somos os melhores, nem somos os piores. Não somos bons, nem somos ruins. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui para estarmos aqui, para glorificar o nome do Senhor, para bendizer a Deus, não porque somos bons. Existem pessoas que passam por situações difíceis, que eu, nem você, nem o pastor, nem o evangelista, nem o diácono, não terá a resposta para essas pessoas, para trazer para elas certos
não for conosco, quem será? Nós temos aqui uma palavra do Senhor que Jonas, quando ele estava angustiado, triste, abatido, perdido dentro do mar, no ventre de um grande peixe, ele se desesperou. Se desesperou. E ali naquela situação, como muitos de nós passamos por situações difíceis, nós também se desesperamos. Aquele homem não foi diferente. Quando ele chegou numa situação difícil, ele se desesperou diante daquela situação. Ele unicamente não estava dentro do ventre de um peixe. Ele estava passando ali naquele momento por uma grande tribulação. Não foi somente ser comido pelaquele peixe, mas foi passar 3 dias e 3 noites. E diante dessa palavra, eu vejo também que aquele homem não unicamente passou 3 dias e 3 noites ali dentro do ventre daquele peixe. Aquele homem, por esses 3 dias e por essas 3 noites, ele ficou angustiado, pensando: o que eu fiz, Senhor? O que eu fiz, Senhor? O que está acontecendo comigo agora? O que está acontecendo comigo, Senhor? Olha a minha situação. Nessa palavra, nós vemos a oração de Jonas ao Senhor, a angústia de Jonas ao Senhor, expressando para Deus tudo aquilo que ele estava sentindo, tudo aquilo que estava no coração dele. Aleluia, aleluia. Ele foi desobediente, ele fugiu. Ele fugiu da presença de Deus. Ele fugiu de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Agora eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Pastor, o Senhor conhece bairros ou cidades ou ruas que tem pessoas perigosas, difíceis de lidar com elas? Onde? Cita uma cidade. O pastor está citando aqui Novo Horizonte na Serra, uma cidade difícil, com pessoas violentas, perigosas. Você conhece alguma cidade, João? Oi? Mata da Praia. A esposa do irmão Anderson. A irmã? Não, tem outras cidades. Cita uma cidade, um bairro perigoso. Qual dos irmãos conhece outra cidade aí? Cidade difícil. Difícil de um pregador ir para pregar, não é? Não é isso? Se você for chamado para pregar naquela cidade, a primeira coisa que vai dar em você é um espanto. Aí você vai dizer: eu, Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Agora eu vou fazer outra pergunta. Você conhece alguma pessoa que está no seu lar ou no hospital, doente, acamado? Quem conhece? Você conhece alguma pessoa no hospital, doente? Conhece? Conhece também? Vocês conhecem também? Uma outra pergunta eu irei fazer. Você conhece também alguma pessoa que nesta noite, ou nos dias que você vive, precisa de ser visitado para receber libertação do Senhor? Conhece? Conhece?
É uma dinâmica que o Senhor está me dando, me deu nesta tarde. Glória a Deus. Nós conhecemos cidades de pessoas perigosas, vivemos nela. É, Deus. Sexta-feira, foi sábado, eu estive aqui, o evangelista Anderson estava dizendo sobre uma pessoa que ele convidou para pregar aqui, e ele disse que queria ver o dia que essa pessoa tivesse coragem de vir pregar aqui. Será por que isso, hein? Hã? Então o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Jonas, ele teve medo, mas eu vou explicar por que ele teve medo. Deus unicamente não definiu que ele teria que pregar naquela cidade, mas Deus declarou para ele, quando ele ouviu Deus falando para ele: Jonas, você vai lá em Nínive e pregar. Jonas, ele estava sabendo que ele ia pregar numa cidade violentíssima, Aleluia, Deus. super violenta, da qual era uma cidade que brigava contra o povo de Israel. E os soldados de Nínive, eles tiravam o couro das pessoas, como tortura, arrancavam o couro das pessoas que ali guerreavam contra aquela cidade. E não era somente isso. A cada dia os soldados daquela cidade, eles inventavam mais e mais coisas para como torturar os seus inimigos. Diz a palavra de Deus em um ensinamento que aqueles soldados, quando não arrancavam o couro das pessoas, a pele da pessoa e deixavam ela sangrando, eles a penduravam com uma lança pelo peito e deixavam no templo ali até a morte. Agora imagine você a situação de Jonas quando Deus mandou ele pregar nessa cidade. É, Jesus. Imagine você a situação dele. Senhor. Agora, quantas das vezes que nós somos convidados para pregar, ou quantas das vezes nós estamos na igreja e nós pensamos: este não é o meu papel, este é o papel do pastor, este é o papel do evangelista, este é o papel do diácono, este é o papel da missionária. Pregar não é o meu papel. Quantas das vezes nós ouvimos falar isso? Que pregar não é o papel do membro, o papel da ovelha. Porque pelo que eu conheço, o que faz a ovelha são ovelhas. É ovelhas que produz ovelha. Pastor, é o que apacenta as ovelhas. Todos nós fomos determinados por Deus. Temos de Deus um mandato: ide e pregai o Evangelho. Nós temos o hábito de chamar pessoas, fulanos e fulanos, de covardes, porque não fazem. Mas nós somos covardes, principalmente nós somos covardes quando não fizemos. Eu perguntei sobre cidades perigosas. Nós conhecemos cidades perigosas. Eu conheço cidades perigosas. Eu vou nessa cidade pregar. Eu já fui nessa cidade pregar. Talvez a cidade que vocês citaram, você já foi. Mas se não foi, você já foi? Não. Nós conhecemos pessoas doentes, pessoas que precisam de cura. Mas nós já vamos até essa pessoa que precisa de cura. Eu já fui no hospital visitar o enfermo? Não, eu não fui. O que eu estou sendo? Eu estou sendo um Jonas. Eu estou sendo covarde. Deus está me mandando e eu estou fugindo de Deus. Eu conheço também pessoas que precisam de libertação. Eu conheço pessoas que precisam ser libertas de vários tipos de tribulação.
Mas eu vou até essa pessoa. Aleluia, meu Deus. Eu falo até com minha esposa, do lado da minha casa, bem pertinho, nos fundos, o dia todo, noite inteira, todos os dias, durante todo um ano, pessoas ali com práticas violentas, se matando. E aí passam pessoas na porta da minha casa e vão lá para evangelizar. Aí eu falo para ela, as pessoas não conhecem aquele caminho ali não. Nós queremos evangelizar crentes. Nós queremos pregar para crentes, pregar para a igreja, pregar para os salvos. Mas nós temos medo de pregar para aquele que realmente precisa de ouvir a mensagem de Deus. Aleluia, Deus. Eu tenho medo de pregar para o meu vizinho. Eu tenho medo de falar para ele que eu sou cristão. Eu tenho medo de falar para o meu co-vizinho que ele precisa ir na igreja, que ele precisa de Deus. Então, como eu tenho medo, eu também tenho sido covarde. Eu também tenho fugido da presença do Senhor. Agora, como eu posso fugir de Deus? Como que eu posso fugir da presença do Senhor? Para onde quer que eu vá, os olhos do Senhor estão direcionados a mim. Aonde quer que eu esteja, Deus está me vendo. Tem uma vez que eu ouvi uma mensagem do qual uma senhora nova convertida falou para o seu pastor que ela fumava e não conseguia se libertar daquele vício. E o pastor quis dar uma de Salomão para aquela mulher e falou para ela: quando você sentir vontade para fumar, você vai aonde Deus não está te vendo e fume o seu cigarro. Aquela mulher chegou em casa, deu vontade de fumar, segundo falou o pastor, deu vontade de fumar, foi atrás do seu fogão, acendeu o seu cigarro e foi fumar o seu cigarro. Aí chegou na igreja e falou o que aconteceu para o pastor. Pastor, me deu vontade de fumar, eu fui atrás do meu fogão e fumei. Será que Deus me viu? Aquele pastor, ele estava querendo dizer para aquela senhora que não entendeu, que não tem aonde nós nos escondermos de Deus. Não tem como eu me esconder de Deus. Aonde quer que eu vá, os olhos de Deus vão estar fitados em mim. Jonas estava lá dentro do ventre daquele peixe, segundo a palavra, no inferno, no coração dos mares, mas Deus estava ali com ele. Deus estava ali para o arrancar. Ele precisava de reconhecer que a obra que Deus tinha na vida dele não ia passar para outro. O que Deus tem a realizar através de mim, Deus não vai realizar através do Anderson. Deus vai realizar através de mim. Eu falo sempre que nós não somos insubstituíveis. Mas se Deus determinou que eu vou fazer, eu não tenho como fugir de Deus. Eu não tenho como fugir de Deus e eu vou ter que fazer. Deus é como pescador. Deus é como pescador. Ele joga o seu anzol, pesca o peixe, e o que o pescador faz? Ele deixa o peixe cansar. Ele deixa o peixe cansar. Ele dá linha e deixa o peixe ir embora. Daqui a pouco ele puxa de novo. Daqui a pouco ele solta o peixe vai mais um pouco. Quando ele quer que vê o peixe cansado, exausto, aí ele puxa o peixe. Aí pega a sua pesca.
É, Deus. Assim somos nós. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito na vida das irmãs, na vida dos irmãos. Quando nós não queremos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, Deus ele deixa nós ir. Deus ele deixa a gente ir. Mas daqui a pouco, ele puxa a linha. Só que quando Deus puxa a linha, existe um detalhe. O peixe ele chega ao pescador todo quebrado, todo rasgado. Assim somos nós. Quando nós fugimos de Deus e não fazemos aquilo que Deus quer, Deus dá linha e deixa nós irmos. Mas quando Deus falar, agora você vai, aí ele puxa a linha. Aí aquele que Deus pescou, sai batendo a cabeça nas pedras. Bate aqui, bate ali, bate de um lado, bate de outro. Vai chegar todo machucado, mas em nome de Jesus vai chegar. Aleluia! Vai chegar! Vai chegar todo ferido. Deus deixa o homem ir. O homem quer ir, Deus deixa. O homem não quer aceitar Jesus, Deus deixa o homem ir. Mas vai vir quando Deus quiser. E vai vir todo ferido. Vai vir todo machucado, estragado. Não adianta nós queremos fugir de Deus. Não adianta eu querer fugir de Deus. Deus me quer para fazer a sua obra. Deus quer você, minha irmã, você, meu irmão, para fazer a obra dele. Mas sabe como Deus nos quer? Assim, ó, firmes. Deus nos quer firmes. Mas se for para Ele nos trazer em cima de uma cadeira de roda, Ele nos traz. O importante para Deus é que eu pregue a sua palavra. Por que Jesus foi pregado na cruz do Calvário? A importância ali estava em Jesus? Não. A importância ali estava na humanidade, naqueles que estavam pecando, naqueles que estavam no pecado, naqueles que estavam sem Deus, sem conhecer Deus. Estava lá Jesus pregado. Mas Deus tinha um propósito na minha vida, na sua vida. E é aquilo que Deus queria. A mesma forma somos nós. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem algo a realizar nas nossas vidas. E não nos adianta fugir de Deus. Não nos adianta tentar fugir de Deus. Tem muitos lugares para mim ir. Tem muitos lugares para você ir, meu irmão. Tem muitas coisas para você fazer. E Deus está te chamando para fazer. Tem muitas coisas para você fazer. E Deus está te chamando a cada dia, meu filho. Venha, meu filho. Meu filho, venha, meu filho. Eu estava pregando aqui esses dias. E na hora da mensagem eu lembrei de uma reportagem que eu e minha esposa estavam ouvindo. Uma senhora, duas senhoras, mãe de um filho, outra mãe de outro filho, amarraram os seus filhos aos pés da cama com corrente. Amarraram os seus filhos, o desespero foi tão grande que aquelas senhoras amarraram os seus filhos ao pé da cama para não se drogarem. Aí a gente ouve falar disso, a gente vê essas coisas na televisão, a gente pensa, mas como que uma mãe chega num absurdo desse? Como que uma mãe tem tal coragem de fazer isso com o filho? Da mesma forma que essa mãe, que essa mulher tem essa coragem, é Jesus com as nossas vidas. Ele não vai nos deixar nós nos perdermos. Ele não vai deixar perder aquele que Ele fez precioso diante dele. Aquela mãe não se desesperou. Ela unicamente tinha zelo pelo seu filho. E o amor pelo filho que ela tinha fez com que ela fizesse isso.
Eu acredito que se ela tivesse que algemar os dois braços, algemar o pescoço, isso ela faria para que o filho não se perdesse. O que nós não fazemos pelos nossos filhos? O que a mãe não faz pelo seu filho? Aí diz a palavra do Senhor: pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas eu jamais me esquecerei, diz o Senhor. Eu jamais me esquecerei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Ainda que a mãe que ama, ainda que a mãe que dá a vida pelo filho esqueça do seu filho, Deus nunca vai se esquecer. Meu irmão, Deus nunca vai abrir mão de você. Deus nunca vai abrir mão de mim. Eu posso ir para o ventre de um peixe. Eu posso estar no fundo do oceano, que lá no fundo eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir o chamado do Senhor falar no meu ouvido, no meu coração. E não adianta que aquele chamado vai falar e eu vou ter que atender. Aleluia. Oh, glória a ti, Jesus. Aleluia! Um dia o pastor estava pregando uma mensagem e eu ali diante daquela mensagem, quando o pastor falava que as pessoas na igreja só querem saber de pregar, de louvar, mas quando se diz de cuidar de um templo, de cuidar de uma igreja, todo mundo vai embora, não se encontra ninguém. Aí, bom, primeiramente a gente tem que começar aqui, cuidando das coisas do Senhor, cuidando das coisas de Deus, lavando um banheiro, limpando uma cadeira. E eu, com aquele desejo no meu coração de servir a Deus, eu falava comigo: eu queria pelo menos limpar os banheiros da igreja. Eu falava isso comigo. Eu estava com um desejo tão grande de fazer a obra de Deus, o Senhor me cobrando tanto, que eu falava: eu queria pelo menos lavar os banheiros da igreja. Se o pastor me convidasse para isso, eu iria louvar a Deus. Para mim iria ser grande coisa, porque tudo isso aqui pertence a Deus, não pertence aos pastores, pertence a Deus. E Deus tem nos chamado para esta obra. Deus tem nos chamado. Às vezes a resposta que você está procurando, meu irmão, minha irmã, a resposta que você não encontra, está aí nessa mensagem. É Deus te chamando. É Deus falando contigo: venha, meu filho, que eu te amo. Venha, meu filho, que eu te quero do meu lado. Aleluia! Se eu endurecer o meu coração, Deus vai continuar falando. Se eu não for, Deus vai continuar me chamando. E se eu ainda assim não for, Deus vai me puxar pela linha do anzol. E eu vou chegar na presença de Deus, mesmo que esteja machucado. Mas Deus quer que eu venha para a sua casa bem, saudável. Porque tem muitas pessoas aí, perdidas. Tem muitas pessoas aí, sem respostas, sofrendo, não conhecem Deus, não sabem por que essas coisas aconteceram, nem sabe a que ponto irá chegar ainda. Talvez este é um começo, talvez este é apenas um começo, talvez tenha coisas piores a acontecer, mas Deus está nos chamando para um compromisso com Ele. Aleluia! Deus está nos chamando para aquelas pessoas que eu conheço, para aquelas cidades que eu conheço, para aquelas vidas que eu conheço que precisam de Deus. Deus está me chamando para mim ir até a elas. Deus está te chamando, meu irmão. Deus está fazendo um convite a você, para que você possa fazer parte, para que você possa se alistar a este exército.
Não adianta eu chamar os outros de covarde. Não adianta eu chamar os outros de covarde se eu sou covarde. Não adianta eu falar que os outros não fazem se eu também não faço. Não adianta eu falar que a igreja precisa fazer se eu preciso fazer também. Diante disso nós falamos, nós vemos as obras de Deus do passado como era, e a obra de Deus como é. E nós falamos por que as igrejas hoje não são igual à igreja do passado, a igreja antiga, que Jesus pregava e o coxo se levantava, que Jesus falava e o homem era ressuscitado. Por que os milagres não acontecem? Nós pregamos isso. As pessoas questionam isso. Mas às vezes eu quero algo que eu não faço. Eu perguntava uma vez na mensagem, qual a igreja que nós queremos para os nossos filhos? Qual a igreja? Você é casado? Você tem filho? Aí a irmã pergunta, qual a igreja eu quero para o meu filho? Você já falou isso na sua mente? Qual tipo de igreja que eu quero? Qual tipo de igreja o meu filho vai ser? Como vai ser a igreja do meu filho? As igrejas anteriores oravam, faziam e aconteciam. Hoje nós vivemos um outro clima. Aí nós perguntamos para nós, como será a igreja dos nossos filhos? Dos nossos netos? Como será? Como será a igreja desse menino que está no colo dessa irmã, que dirigiu o trabalho? Como será a igreja dos filhos dessa irmã? Mas aí eu obtive uma resposta. A igreja dele será exatamente a igreja que eu for. A igreja do meu filho, dos meus netos, será uma igreja que eu for. Se eu for uma igreja que busque, o meu filho será uma igreja que busque. Se eu for uma igreja que eu ore, que eu visite, a igreja dos meus filhos vai ser uma igreja que busque. Mas se eu me acomodar, os meus filhos também se acomodarão. E se as coisas estão ruins hoje, se ninguém me visita, se eu não visito ninguém, a igreja que eu sou também será a igreja do futuro. A igreja que nós estamos é a igreja de amanhã, irmão. Se eu quero uma igreja que louva, uma igreja que ora por revelação, que profetiza, eu tenho que buscar isso hoje. Aleluia! Assim era Jonas. Ele precisava de ser uma igreja do futuro naquele momento. Mas a igreja que Deus queria que ele fosse naquele momento era a igreja que fosse profetizar para Nínive. Aleluia. Aleluia. Qual é a igreja que você quer que seus filhos sejam? Uma igreja fervorosa, que busque, que ore, que profetize, que fale em mistério, que ore por revelação. Busque ser essa igreja. Busque ser essa igreja. Busque ser a igreja que profetiza. Busque ser a igreja que ora pelos enfermos. Busque ser a igreja que visita os pobres e oprimidos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, te dou graças, Senhor, por esta noite, Deus. Pai, eu sei que todas as coisas o Senhor já nos falou aqui nesta noite, Pai. Mas eu quero, ó Deus, nesta noite ainda, ó Pai, vos falar a Ti, ó Deus, por esta vida que ainda não tem vos aceitado como Teu único e suficiente Salvador. Pai, conversa
fortaleza este coração de trevas em luz, ó Senhor. Transforma este homem e esta mulher, Senhor, que precisa de transformação. Pai, os vizinhos desta igreja, Senhor, abençoa cada lar, Senhor, cada casa, dai prosperidade, abra as portas, Senhor. A tua igreja que nesta noite também se encontra aqui, Senhor. Pai, eu não sei o sofrimento de nenhuma delas, Senhor, mas o Senhor sabe de tudo e conhece tudo, ó Pai. Deus opere maravilha, Senhor. E tome nas tuas mãos, ó Deus, e leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus.